Sejam muito bem-vindos ao Nossa República, o seu programa de debates e entrevistas que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã, na TV Pantanal, canal 22. E depois disso, o programa fica disponível a qualquer momento no nosso canal do YouTube e no site nossarepublica.com.br. É com grande satisfação que iniciamos mais uma edição, recebendo hoje o professor doutor Alfredo da Mota Menezes, historiador, pós-doutor em História da América Latina, professor aposentado da UFMT, articulista, comentarista político e, para minha alegria, meu querido amigo. Professor Alfredo, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui no Nossa República. É uma honra estar aqui e participar desse programa que já está acontecendo no Estado. Ainda bem, né? Alfredo, eu te chamei aqui para a gente bater um papo sobre política, obviamente, sobre a questão da economia na região oeste, Cáspias, que você tem uma história vinculada à questão da saída para o Pacífico, à questão da CPE, à questão da hidrovia Paraguai-Paraná. E agora tem um free shop. E agora tem um free shop. Nós vamos falar sobre tudo isso. E aí eu queria ver com você, para a gente começar a nossa conversa, nós estamos em 2025, chegando no meio do ano, mas as eleições de 26 já começaram. Concorda comigo? Concordo. Você sabe, né, que Cuiabá, o que tem, vou usar um termo bem cuiabano, um converseiro político no ano que antecede a eleição é muito grande, né? E, no geral, Mauro, concentra nas candidaturas majoritárias, né? Para o Senado, para governo. Claro, tem um deputado que vai sair, eleição, aquela coisa toda, mas a concentração maior é na majoritária. E os nomes, né, para o Senado, aí tem vários, podemos conversar sobre isso, se vai, se não vai, né? Não é vai eleito. Aliás, essa senatória promete ser, me parece, a grande disputa do pleito de 2006. Mais complicada do que a mais complicada, né? A de governador pode ser complicada e tal, mas a disputa já... Porque essa disputa do Senado começou já. Já está acontecendo na prática, né? No discurso, no posicionamento dos pré-candidatos, essa coisa já está colocada. Como é que se analisa essa situação envolvendo a possível candidatura do governador Mauro Mendes e da deputada estadual Janaína Riva para o mesmo cargo, né? E eles estão se engalfiando hoje com troca de acusações, com uma posição extremamente dura, inclusive, e me parece completamente fora de tempo. Pois é, mas a Janaína está jogando, eu ia falar espertamente, não, inteligentemente, para esse confronto com um nome forte para o Senado, que é o do Mauro. Aliás, disputar com o mais forte, discutir, debater com o mais forte, chama para si. Chama para si. Você está entendendo? São duas vagas o ano que vem, né? Então, a Janaína era do bloco do governador, de apoio e tudo mais. Daqui a pouco, tem uma palavra para lá ou para cá, do chefe da Casa Civil, emenda da deputada, etc., ela reclamando disso, e a opinião pública é que acabaram dando força para a Janaína. Porque ela foi para o confronto, alguns até acham que o grande mentor do trabalho político, que tem experiência sobre isso, é José Geraldo Riva. O que aconteceu? A Janaína praticamente está ficando com ou sem aspa na oposição, entende? Claro que está no partido, que o partido pode, inclusive, sair com o governador, numa coligação, lá na federação, lá na frente. Mas, nesse momento, foi para esse confronto que está beneficiando eleitoralmente a Janaína. Me parece, eu fiz uma leitura, não sei se você concorda, que a resposta do governo ao discurso da Janaína na Assembleia, que repercutiu nas redes sociais todas, denunciando a questão relativamente ao pagamento das emendas, parece que a resposta foi uma resposta meio dura demais, então, e entrou no jogo, né? Quer dizer, entrou no jogo que ela pretendia.
Porque se faz uma resposta menos, não, nós estamos cumprindo direitinho, a obrigatoriedade de pagar as emendas até o final do ano, nós estamos dentro do prazo. Encerra a discussão. Esse é o ponto de vista da maioria. É isso que você falou. Entende? Não precisava chegar àquele ponto daquela resposta em que ela, inteligentemente, grudou e fez a oposição. Assumiu a posição do lugar, começou a campanha. Ou seja, aquele que não votar no Mauro, em tese, deve dar o segundo voto para ela. Deve dar o segundo voto para ela. Entende? Aí ela caminhou até o eleitor do Mauro pode dar o segundo voto para ela. Pode. E aí a imprensa já está publicando de que está havendo um recuo dos dois lados. Eu acho que o lado do governo percebeu, né, do Mauro, do grupo político, que não é interessante esse embate agora, porque vai fortalecer a Janaína. Entendeu? É um bom negócio para a Janaína. É um bom negócio para a Janaína. Eu acho que essa coisa é ruim, porque assim, me parece que errou o deputado que é chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. O Fábio Garcia, na maneira como ele respondeu, né? Ele parece que se sentiu bastante ofendido e acabou entrando no jogo, né? E o pior do que isso, quer dizer, o governador também se manifestou, né? De uma forma que não teria necessidade nenhuma de fazer, de ficar preservado, porque encerra o assunto mais rápido, né? Então essa coisa acho que ganhou proporção mais por aí. Encerrou agora, depois de ter sim, aquele tal, mas agora parece que chegaram a um ponto de entendimento seguinte: ok, sai para lá, sai para cá, não precisa xingar ninguém, nem dar bronca de um lado e do outro. Acho que esse é o caminho. Mas ainda de Senado, Mauro, tem vários nomes. Vamos lá. Mas é uma disputa enorme, né? Enorme. Fávaro a princípio. Vamos falar um por um. Fávaro. Que termina o mandato e tem que ir para a reeleição. Mas aí tem muita conversa do seguinte, que ele pode ser candidato a governador. Sim. Com o Lula candidato à reeleição, gostaria de ter alguém aqui, e o PT já está elogiando o Fávaro, aqui no estado, pode sair o Fávaro para governador, que o Fávaro tem uma presença razoável, digamos assim, no agro, e o Lula não tem, e o PT não tem. Com isso, o Lula teria uma entrada mais forte no agro aqui, com essa candidatura, suposta candidatura do Fávaro para governador. É que vem falando muito também, ou para o Senado ou para o governo. Pode ser para o governo com essa... Ele já externou, quer dizer, que o desejo dele era disputar a reeleição. Tá? Até porque é uma disputa difícil, e exige muito recurso, exige uma dedicação bem maior que essa do governador, né? Mas você tem razão. A senatória pode empurrar Fávaro para disputar o governo. Com apoio da reeleição do Lula, aquela coisa toda. De parte do MDB, enfim, de uma parte do agro, porque foi ministro da Agricultura e tal. Não vai ganhar o agro todo, não, de jeito nenhum. O agro aqui é mais contra o PT. Mais nome. Fala-se muito no nome do Medeiros, que teria, a essa conversa que é o ponto, apoio direto do Bolsonaro. Que o Bolsonaro viria aqui, porque o Bolsonaro precisa criar um grupo forte no Senado, aquela disputa que tem com o Supremo e tudo mais, então que investiria politicamente no José Medeiros. Então é outro nome que está bastante falado nesse momento. Aí, tendo como cabeça de chapa para governo o Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes, que é do PL, aquela coisa toda. São esses os nomes que estão sendo colocados, ou seja, Fávaro, Janaína, Medeiros. Aí tem o pessoal Jaime. O Jaime está numa situação, me parece, a mais complicada. Mais complicada. Né? O Jaime, por isso que eu vejo assim, eu conversei com o Júlio Campos, um dia desses, ele gravou, e ele jogou isso tudo para março, para a janela de liberação partidária e tal. Eu imagino que ele também vai ter de decidir tudo lá. Antes disso, muita conversa, mas a decisão é lá. Porque assim, se ocorrer do Mauro Mendes manter o apoio
ao vice-presidente. Não, já declarou. Pois já declarou. Publicamente. Eu estou falando de manter, né? É. Manter, porque até lá tem muita Isso. água para rolar debaixo da ponte, né? A gente já viu o Mauro recuar de diversas posições, está aí Fábio Garcia, as mais recentes Botelho, né? Fábio Garcia era o candidato dele até a 25ª hora. E, no final, acabou apoiando o Botelho para prefeito. Perderam, né? Mas não sei se é porque perderam porque o Fábio era o melhor nome ou porque tinha, enfim, polarização direita e esquerda acabou levando Lúdio e Abílio para o segundo turno. Mas eu fico assim, imaginando que a situação dele, o desconforto é visível do Jaime, do Júlio, da velha Arena, do velho PFL, do velho DEM, certo? É um pessoal que vem historicamente herdando, mudando de partido e tal, mas não é o mesmo partido, é a mesma turma, né? Mudou um pouco com a chegada do Mauro, e mudou forte, o ponto do Mauro assumir a presidência do União Brasil, né? União Estadual. Então, assim, o Jaime corre o risco de ter que recuar e ficar sem mandato. Tem uma pergunta em Cuiabá que conversa muito sobre isso, sobre o Jaime, tá? Que é o seguinte: ele sai para o Senado, tem uma discussão danada, né? Ele sai para governo, Não, para tem outra discussão. No mesmo partido não sai, é isso que eu estou falando, implode no União Brasil. Ou a terceira tese, se vai para casa. Porque ele já disputou 6 eleições, ganhou as 6 eleições, é o grande discurso dele, e tem gente que é do lado dele, que eu converso e tudo mais, e diz que ele não vai em bola dividida. Se ele sentir que pode perder, Não vai. não vai. Até porque tem um cacife bom, né? Então, assim... Ganhou 6 eleições, foi governador, foi senador, tem 2 vezes. Um belo handicap, né? Handicap, pode ir para casa. Tem alguns achando que depois ele volta a ser prefeito de Vazarena. Ou seja, faz parte das conversas do cotidiano. E o nome mais discutido no momento é como vai ser ou como vai agir o Jaime. Vai para governador, vai para senador ou vai para casa? Essa é uma das conversas maiores. Eu quase apostando que vai para casa. A maioria da pessoa que eu converso... Eu penso que sim, porque assim, esse embate é inevitável. Me parece que esse embate, a menos que Mauro recue, decida apoiar o Jaime, né? Mas é difícil, por exemplo, você fazer uma chapa pura, né? O candidato a governador... acreditar que vai ganhar as duas. As duas. Ou seja, as duas, uma de governo e uma de Senado. Não, mas vamos imaginar que os dois saem do Senado. Pode, mas não acontece. Não acontece. Então, não elege os dois. Não elege os dois. É muito difícil. Seria uma goleada, né? Mas exatamente. É muito difícil. Exatamente. E a gente tem que considerar o seguinte, quer dizer, por melhor que seja o governo do Mauro Mendes, ou do ponto de vista da gestão, da produção de infraestrutura, enfim, de políticas públicas nessa área de estruturação do Estado, e é verdade, todo mundo reconhece isso, até na oposição a ele, todo mundo reconhece que ele tem sido um gestor excepcional, fora da curva, né? Nessa questão das estradas, da construção de hospitais, etc. Tem um bom cacife aí. Mas tem desgaste com um ou outro setor, tem desgastes pessoais em relação ao universo político, né? E tem até argumento, Mauro. Tem pessoas que tudo é conversa, né, que antecede a eleição e tal, e acredita que lá na frente o Mauro recua. Poderia terminar o governo dele e não ser candidato. Eu vou falar uma coisa, vou confidenciar uma coisa que eu ia publicar de qualquer maneira, mas tem uma fonte que me garantiu que ele pensa seriamente em ir para casa. Ele, Mauro Mendes. Sair da disputa e terminar o mandato e tal. Isso muda demais o quadro, né? Porque o Otaviano já não vai ter a caneta. Exato. Né? Quer dizer, embora isso não impeça dele de ser candidato, ele pode renunciar a vice e fazer a campanha dele. Ser candidato a governador. Né? Enfim, mas, Alfredo, a gente falava sobre essa coisa de Mauro pode ir para casa. Eu tenho essa fonte que me garantiu que essa possibilidade existe, que ele já confidenciou isso
algumas pessoas bem próximas dele, pelo menos 2 ou 3 vezes, que ele não tem apego, que talvez o melhor caminho para ele seja voltar para casa e depois ressuscita lá na frente, né? Eu tenho uma certa dúvida, porque esse talvez seja o melhor momento do Mauro Mendes. Isso. Né? Apesar de ele ter ganhado muito bem a reeleição, né? Mas esse é o melhor momento. Ele tem, né, Mauro, feito muitas obras no interior. Dizem que ele chega, a equipe dele numa prefeitura, né, não sei se você sabe conversa bem, qual que é a obra principal que falta aqui? Fala, não, a ponte, não sei o que. Tal. Ele tem feito ponte, estrada, ligação, mudando o perfil econômico das cidades com essas obras de infraestrutura. Então vai ter apoio de muitas muita prefeituras, gente, muitos muita prefeitos. Mas assim, quer dizer, ele não é unanimidade, mas tem um apoio importante. Eu acho que esse é o melhor momento dele. E tem um outro fator que eu acho. Não pode esquecer também de nome, já que está falando em nome, né? Candidato ao governo, que disse que é o sonho dele, o Wellington. Não, o Wellington é candidato ao eu governador. acho que o Wellington vai ser candidato. Se for Ottaviano, vai ser candidato contra o Ottaviano. É um negócio. Até o Dili Balbinotti já recuou, já não vai ser candidato mais. Mostra tudo que a disputa para o Senado parece mais difícil do que a disputa para governador. Eu acho assim, que pode ter uma construção assim, do Jaime. Se o Mauro não for candidato ao Senado, aí eu ia falar que eu acho muito difícil ele recuar por conta do momento dele. Né? Ele ganhou projeção nacional, o Mauro tem trabalhado, tem feito uma exposição da imagem dele muito articulada, em emissoras de TV nacional, CNN, Jovem Pan, tem procurado estar dentro daquele time de presidenciável. Não é que ele seja presidenciável, mas ele está ganhando importância nacional, e também figura nacional. Fala-se muito que a esposa deles está se preparando para ser federal. É federal eleita, se não, disputar. mas a gente imagina o seguinte, será que a esposa do governador, de alguém, vai para a Câmara Federal e ele fica aqui? Não, pois é, não acontece. Não acontece. Se for, vão os dois. Vão os dois. Eu não tenho dúvida nenhuma, exato, porque eles têm um vínculo muito forte. E se ele for candidato ao Senado, com certeza não, mas muito provavelmente Dona Virgínia vai ser candidata a deputada federal. Né? Aí da chapa que ela participe com ela, né? Vai puxar muito voto, mas é difícil, não é todo mundo que vai conseguir acompanhar, né? Mas ainda sobra nessa daí. O Jaime, tenho certeza que você, metade de Cuiabá e Várzea Grande, a gente não sabe o que vai ser dele ainda. Não. Se é Senado, se é governo ou se vai para casa. Não tá, essa definição continua. Pode acontecer, assim, de eles pegarem um acordo, o Mauro desiste da candidatura ao Senado, aí sim, aí o Jaime venha para o Senado apoiando o Ottaviano, né? Aí sim. E aí vai ter uma situação da direita brigar mesmo, né? Vai dividir os bolsonaristas no Mato Grosso. Porque você tem o Hélio, que vai ser candidato, o Hélio não tem nada para perder. O Hélio tem mandato de 4 anos ainda para cumprir no Senado. Se perder, volta para o Senado. Ele volta para o Senado 4 anos. Exatamente. E aí, me parece que nessa situação a direita vai rachar. Como já está rachado internamente a União Brasil. Mas vai rachar mais, porque aí você tem Medeiros com o Wellington, que é a extrema-direita, certo? Com o Bolsonaro tá por trás, porque aí Bolsonaro passa a apoiar os dois. Os dois, mas a gente, né, o que está acontecendo em Brasília ontem, hoje, esses dias, etc. e tal, o ex-presidente pode, falo isso com maior consideração, pode ser preso. Ou seja, será que ele ajudaria na campanha, viraria vítima, etc., e ficaria mais forte? Eu acho assim, mais execrado que o Bolsonaro já foi, pela condução dele, ninguém inventou nada. Né? O que tem é a invenção dele. Pode ser preso? Pode. É uma situação bastante. É a questão do golpe de Estado. É a questão do golpe de Estado. Nessa história. Mas ele tem uma força política, uma dominação na extrema-direita muito forte, né? Que é uma espécie de
as pessoas foram meio doutrinadas. Assim. Para mim, Mauro, o grande benefício... O Bolsonaro tem muitos defeitos, tem muitos problemas, estou olhando para cá. Mas o grande benefício do Bolsonaro para a política brasileira foi fazer com que a direita brasileira, que sempre existiu, mas não botava a cara. Botava no PSDB, tinha vergonha. Botava no Fernando Henrique, contra o Lula, etc, etc. O Bolsonaro fez esse pessoal botar a cara para fora, assumir. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Se tem a esquerda com a cara para fora, politicamente falando, por que não pode ter a direita? Não, então, do ponto de vista da democracia, tem dúvida. É e também pode ter o centro, não tem nenhum problema. Né? E para Mato Grosso, nós sabemos disso, que é um estado mais conservador, né, historicamente. Além do agro, a questão de invasão de terra, de MST. É o Mato Grosso de Filipe Luiz. Exatamente. Então, a presença da direita brasileira, da direita política em Mato Grosso é muito forte. E a presença de Bolsonaro aqui, do bolsonarismo, digamos assim, é muito forte. Né? Eu acho que uma das coisas que contribuíram aí para que a direita se fortalecesse, se mantivesse, não que botasse a cara, mas que se estruturasse. Foi a morte do Dante. Né? O Dante, essa grande liderança de centro-esquerda, que sempre foi Dante, mesmo dentro do PSDB, o PSDB foi caindo para a direita cada vez mais, né? Embora fosse um partido social-democrático, com uma visão liberal, com a questão das privatizações, etc. E se contrapunha ao suposto partido de esquerda. De esquerda. Então, que era a cara mais da direita era aqui, da esquerda aqui. Isso. Né? Embora não fosse, efetivamente, não. Era um direita progressista, isso. Vamos dizer assim, né? Que mudou o perfil do país todinho. Quer dizer, o Brasil mudou a partir de Fernando Henrique e Legado. Né? E Dante de Oliveira, que era a grande figura política de Mato Grosso, a grande liderança que se opunha aos mais conservadores, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E que tinha cacife político, tinha história. Até hoje, a gente fala que tudo isso que está acontecendo no Estado hoje se deve ao que Dante fez lá atrás, há 20 anos atrás. E também se conversa muito, né, mas nem vamos entrar por aí, é como Dante, depois de 2 mandatos bons, não foi eleito. Perde a eleição com 2 vagas. Mas aí foi a história do segundo voto. Esse é o mesmo risco que o Mauro corre. Que a Sérgio pegou o voto. Que a Sérgio pegou o voto, foi o segundo voto de todo mundo. A Janaína pode fazer agora. A Janaína tem essa possibilidade. Isso é uma coisa que deixa, eu imagino, que deve deixar o governador com a pulga, embora ele tenha muita confiança em si, acho que é muito difícil ele não se eleger, mas tem esse risco que é uma coisa que não dá para... Quem que imaginava que o Dante ia perder a eleição? E eleger a Sérgio senador. A Sérgio era deputada estadual, com o maior carinho a minha amiga e colega Sérgio. Aliás, ela fez um bem danado para o país, que criou aquela lei da legislação de combate ao crime organizado. Isso. Tarará, ela fez mas uma legislação. A Sérgio era deputada estadual, com o maior respeito e carinho aos deputados estaduais e a Sérgio. O Dante tinha vindo de 2 mandatos na prefeitura. 2 mandatos de governo. 2 mandatos de governo. Nome nacional, com a direta já, aquela coisa toda, e perdeu a eleição. Mas foi essa história do segundo voto. E é o que pode acontecer também agora. É uma possibilidade. Né? Talvez... A Janaína repetir as séries. Pode acontecer. Porque ela vai ser segundo voto da esquerda, da direita, de todo mundo. Né? Então tem essa convicção, vai ser bem votado. Não sei se tiraria o Mauro do páreo, mas tem esse risco. Eu queria falar de outros assuntos, para aproveitar o nosso tempo, porque falamos bastante de política, de eleição. Não, senão a gente fica aqui só na política. Só nisso. Eu acompanho, leio muito você a vida toda. Quando eu fui editor do jornal, você escrevia muito para o jornal. Continua escrevendo, né? Mas para aquela época era 3 vezes por semana. Era bastante coisa. Mas é assim. E a gente acompanhava, claro, além da nossa amizade, da roda de conversa, enfim, de amigos em comum, né? A gente falava e alguns muito. Já foram? Alguns já foram, infelizmente. Né? Mas tinha aí várias discussões. Né? Uma é a hidrovia Paraguai-Paraná. Paraguai-Paraná, que é uma tese de muitos anos, de décadas, né?
a briga onde que constrói o porto, onde não constrói, navega, não navega, isso já vem para Mercosul, cerca de 30 anos essa discussão. Né? desde Assim, o governo Sarney, né? É por ali. mas daí já Dante já estava na história. Já. Né? Já. Aí Márcio Lacerda, Zé Lacerda, Isso. né? O pessoal lá de Cássio, claro, com interesse óbvio, Claro. né? Trabalhou muito por isso. Né? Assim como trabalharam pela ZPE ao longo desse tempo, só foi se viabilizar agora. Uhum. Né? Aliás, esse é mais uma coisa a ser acreditada ao Mauro Mendes, a efetivação, consolidação, né? Terminar a ZPE. Terminar a ZPE. Ou seja, passa para o governo, passa para o governo. Ninguém termina. Né? Terminou Ele no terminou, governo Mauro, é foi fato. muito importante. É fato. E estão construindo 2 portos Paratudal e Barranco Vermelho. maravilhosos, né? Que eu acho que pode finalmente essa coisa se viabilizar. Tanto é que o Ministério de Portos e Aeroportos está prevendo agora para 2026, para esse ano, aliás, de 2025, para o último trimestre do ano, o lançamento digital para fazer a licitação da parte de navegação, desse trecho, de exploração desse trecho. Porque a conquista de Mato Grosso, Mauro, né, de Cuiabá, Vem de lá, né? quando o pessoal saía do Rio e saía lá pelo Prata, subia os rios até chegar no Rio Cuiabá, etc., e descer aqui. Você, antigamente, para ir para o Rio de Janeiro, saía daqui no Rio Cuiabá, pegava São Lourenço, né? Aí pegava a hidrovia Paraguai-Paraná, descia, saía lá no Atlântico, subia até o Rio de Janeiro. Era a única maneira de chegar no Rio de Janeiro e era a única maneira de chegar aqui. Era com as embarcações. Então, esse é o local que conquistou Cuiabá e conquistou Mato Grosso no início. A hidrovia passa nos países do Mercosul. Exatamente. O Mercosul é uma integração econômica. Nós sabemos que a integração econômica é aquela que, para vender e para comprar os produtos, já estão com preços menores. Aí, dentro da integração, beneficia mais ainda. Tendo uma hidrovia, que é o transporte mais barato, se não funcionar agora, eu não sei quando é que vai funcionar essa ligação de Mato Grosso, de Cáceres, com Paraguai, Uruguai, Argentina e tudo mais. É agora. Eu uso até uma frase em inglês, né, muito famosa nos Estados Unidos, tem música do Elvis Presley, It's now or never. É agora ou nunca para Cáceres. Você está entendendo? 2 portos, Paratudal e Barranco Vermelho, sendo construído pela iniciativa privada. A ZPE. A ZPE criada, instalada, já com indústria lá. E agora criaram o free shop. Se não for agora, Mauro, Não vai ser nunca. não vai ser nunca. It's now or never. Essa região é uma região importante porque ela é um dos polos de Mato Grosso, estava muito atrasado, né? Ela Exato. só se destacava pela história e pela universidade, Exato. pela Unemate, né? Uhum. Que virou uma cidade de estudante e tal, e gente sem futuro, né? Porque fazia faculdade lá e ia embora de lá para fazer outra coisa, porque não tinha mercado. Não tinha mercado. Então, você acredita que vai mudar esse panorama? Não, eu tenho falado o seguinte, não tem jeito. Se você tem uma ZPE, e que eu digo o seguinte, tem que ir atrás mais de indústria, gente. Tem uma equipe criada, tal, na ZPE, toda a ZPE tem que ir atrás, tem que mostrar. Mauro, olha só, a ZPE, seja aqui ou em qualquer local, ela podia vender somente 40% de sua produção internamente. Tem uma decisão do Supremo, que pegar agora vai demorar um pouco, que determina, concorda que uma ZPE pode vender, acredite, 100% de sua produção. Então você pode produzir ali e vender no Brasil. Não, você imagina, nós com tanta matéria-prima aqui, quanta indústria não pode ser montada Com a lá? taxação lá embaixo. Com a taxação lá embaixo. Com a taxação da ZPE. Não tem ICMS, não tem COFINS, não tem isso, não tem IPI, não tem nada disso. E mais a agropecuária, aqui tudo. Se não for, se não for em frente agora, não sei. Além disso, né, pegando embalo, desculpe, criou-se agora, né, a zona de free shopping em casa. Tem ZPE, tem free shop, tem 2 portos sendo concluídos. Eu li a matéria que o Paratudal, que era para terminar em 26, vai terminar em 2027. Que está bem aí. Bem ali, um porto espetacular, tudo pronto. E mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, gente de Cáceres,
e que pode vender toda a produção de uma ZPE internamente. Busca isso aí. Tem uma polêmica acerca do free shopping. O comércio, os comerciantes mobilizados são contra o free shopping, porque isso, em tese, vai prejudicá-los por conta da concorrência. Como o free shopping tem um percentual de imposto menor, né, para cobrar, então tem essa dificuldade. Como é que você avalia essa questão? Vai prejudicar? Ou é só bobagem? Eu recebi muitas matérias, conversa do pessoal, por exemplo, do Shopping Popular, ou de outros locais, perdão, Shopping Popular não, errei, eu volto ao Shopping Popular agora mesmo, de lojas daqui, etc., em Cuiabá, com medo da competição em bebida, em tecido, informática, etc., porque lá a taxação vai para baixo, então o pessoal vai comprar lá. Mas aí tem a seguinte, já conversei mal com todo mundo sobre isso, tem muitos pontos de vista. Se uma senhora, uma pessoa vai comprar um vestido, né, porque confecção está na ZPE, está no free shop. Tá. Ela não vai em Cáceres andar 200 quilômetros. Não, para isso não. Para isso não. Mas no Natal, num feriado, Pode acontecer. Pode acontecer. Até porque é uma cidade atraente, turística, bonita, com muita história, à beira do Paraguai. E vai ganhar Pantanal. dinheiro com restaurante, bares, hotéis, etc., venda de combustível. Vai chegar a Cáceres nesse. Mas a competição nessa do dia a dia da compra, não acho que a pessoa vai sair daqui e andar 200 quilômetros para comprar pouca coisa. Vai para comprar muita coisa. E esse muita coisa, ele tem uma limitação, porque são $500 por pessoa durante 30 dias. Ele pode levar a família. É $500 para cada um. Você está entendendo? Num carro. Mas ele não pode chegar lá, eu quero comprar tudo. Tem um limite de compra por cada pessoa. Tem esses detalhes. Tem mais um detalhe. Que outra coisa, $500 nem é tanto dinheiro assim. Tem um detalhe que eu confesso, olhando ali, que eu não sabia, comentando, etc. e tal, e que eu provoquei tanto que o governo lá, através da secretaria específica, respondeu. Veio um grupo de Cáceres conversar com o Rogério Galo, governo do Estado, porque apareceu um acréscimo de 5% na venda de mercadoria. Então, quando discutiu na Assembleia, claro, eu não fui lá, mas pelo menos eu não li na imprensa que tinha esses 5%. E tem. E os comerciantes de Cáceres, com medo dos 5% na mercadoria, na entrada e na saída, menos os 10 lá. ou seja, 10%. Mas o governo garantiu que é somente 5%. Não tem na venda, como é que é, na entrada e na venda. Na venda e tal. Só 5%. E que este dinheiro arrecadado, ou isso que o governo mostrou ontem e hoje, vai ser investido na área social. Deve ser investido na área social na Grande Cáceres. Precisa, né? Precisa. Aí a prefeita de Cáceres concordou com os 5%. Os comerciantes de Cáceres, o CDL de lá, o AB de lá, não estão concordando. Mas depois do governo dizer que seria somente 5%, e esse 5% não é o dobro, ou seja, na saída e na entrada do produto, parece que começa a acalmar. Mas vai ter 5%. E outra coisa, não tem, eu busquei, esse tipo de taxação em outros free shop no Brasil. O Rio Grande do Sul tem alguns de fronteira, né? O Paraná tem alguns, não tem os 5%. Os 5% é em Mato Grosso. Mas tem esse benefício de ser devolvido para ações sociais naquela região. Me parece, como eu acompanho muito, eu vou a Foz do Iguaçu frequentemente a trabalho, e lá o shopping da cidade tem free shop dentro do shopping. Né? Disputando com... E a gente observa o seguinte, olhando o movimento, me chamou muito a atenção isso, olhando o movimento, não parece que as coisas não são bem assim. O interesse do consumidor não é focar, vou só no free shop. Não. Até porque o free shop tem uma coisa influência do dólar, tem umas situações que são... E com o dólar alto acaba que não é muito atraente. E no geral não, tem que ser produtos importados. Ou seja, que o nacional pode competir e pode ficar com um preço mais baixo, estou entendendo do seu ponto de vista, do que aquele, mesmo sem taxação que veio do exterior, o nacional compete. Então, assim, eu acho que é uma preocupação, temos que ver para sentir o que vai acontecer aí na frente, né?
A gente falava, Alfredo, da questão da navegação. Eu queria retomar esse assunto, porque além da hidrovia Paraguai-Paraná, que é super importante, pela ligação com o Mercosul, pelo interesse dos portos do Atlântico. Exatamente. Porque também, então, tem interesse que as commodities de Mato Grosso cheguem de forma mais barata nos portos de Santos, de Paranaguá, etc., e alimente os portos também de produção de uma forma mais barata, que não fique só no transporte terrestre. Né? Tanto é que eles estão uma visão estratégica, eles estão defendendo hoje, e isso deve começar a acontecer, se já não está acontecendo, que é a navegação de cabotagem de um porto para o outro. Então, tem um porto que recebe a mercadoria, mas não tem a mesma estrutura, por exemplo, que o Porto de Santos, o navio voa o Porto de Santos para embora. Para levar, estou falando para levar, né, a produção. Principalmente de commodities. Né? Uhum. Então, eles têm muito interesse, porque isso, quando você desafoga um pouco o acesso terrestre, você melhora o fluxo na região dos portos. Né? Porque você imagina, um porto como o de Santos recebe do Brasil inteiro cargas para ir e do exterior inteiro cargas para entrar. Né? E é uma situação, quer dizer, que traz enormes problemas, problemas de ordem ambiental, problemas urbanos, enfim. E eles querem melhorar esse fluxo. E que poderia, olha o verbo, diminuir isso para Santos e tudo mais, se o sonho da Ferrogrão acontecesse. Porque Mas o sonho da Ferrogrão, eu não sei se interessa aos portos, mas para nós interessa. Claro, nós vamos sair lá pelo Pará. Que, aliás, tem um projeto, vou falar Exato. aqui também, que é a hidrovia do Tapajós. Exato, ou seja, você sai lá em cima, e lá em cima você já pega o canal do Panamá e vai embora, não vai para Santos. Vai sair essa Ferrogrão, vai sair? Aí a gente fica só mais no sonho. Mas ela enfrenta um lobby importante. Eu, há muito tempo, escrevo sobre a ditadura do Atlântico, que sempre fez lobby contra. Hoje, Mato Grosso está vencendo graças à produção, à exportação de commodities. Mas assim, mas tem que passar por aqui. Isso. Né? A hora que você já ouviu falar nos últimos 10 anos de saída para o Pacífico, acabou essa discussão. Certo? Pois é, mas aí dá chance para espichar um pouco mais. Os chineses estão no porto de Xangai, no Peru mesmo, no Pacífico. Dali para cá, para fazer uma... E na nova Rota da Seda está incluída uma ferrovia do Pacífico ao Atlântico. Seria fantástico. Fantástico! Eu venho comentando isso e tal. Se acontecer isso, acabou no bom sentido, a Europa ou os Estados Unidos nós vamos sair pelo Pacífico para ir para a Ásia e para ir para o mundo. Entende? E essa ferrovia está no pacote chinês mesmo, não vai acontecer na nossa geração, etc. E tal, mas já está começando. Mas vai acabar acontecendo. Vai acontecer. Vai acabar acontecendo, porque é inevitável, né? Quer dizer que a gente precisa, essa coisa de ficar sempre de costas para o Atlântico, para nós não é bom. Para nós que mora no interior, quem vive no interior, né? Estados como o Mato Grosso, que está lá no centro da América Latina, quer dizer, que tem que percorrer uma distância enorme para chegar no Atlântico. Então, e aí tem sempre esse lobby mesmo, né? De quem não interessa para ninguém que Mato Grosso saia por outro caminho, tem que sair pelo porto. E acho que você lembra, Mauro, o telespectador lembra que no governo Dante, né, teve aquele negócio de sair para o Pacífico e viajava o Dante. Eu fui várias vezes, entendeu? Aquela coisa toda no governo Blairo, principalmente no primeiro mandato. E aí, vou colocar dessa maneira, chegou-se à conclusão, e é verdade, até eu confessei mais tarde, que o que eu colocava, quando foi colocar no papel, não dava. Hoje, lá no Dante, lá no Blairo, e hoje, se não tiver a ferrovia. Se for pegar carga para passar pelos Andes... De caminhão, não vai. De trem, aqueles grandão que nós vemos aí, e vai para descer, não dá. Não dá, mas as estradas lá não tem duplicação. Não, e aí você fica dependendo do investimento daquele Estado Peru, nacional, do Peru, da Bolívia, do que for. Né? Exatamente. É só a ferrovia que pode resolver.
Então, E é uma ferrovia eles também não vão bancar, Não. bancada A pelos China. chineses. Fora disso, não. Eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa política, porque a gente falou de Jaime, que é uma situação que pode mudar o cenário também, ou muito contra ele, ou muito favorável a ele. Né? Ele pode ser o senador, caso, obviamente, o Mauro desista, né? Ele pode ser senador da chapa do Otaviano Pivetta. Exatamente. Né? Pode ser. Se bem que vai ter aí. Mas se o Mauro sair no União Brasil, o Cuiabano falava de assim, Jaime, né? Jaime sai ao Senado? Eu não sei Ou se buscaria Jaime- um outro partido? Eu acho muito difícil. Eles não são de mudar muito partido, Não. os campos. Eles mudaram porque os partidos mudaram, Exatamente. né? Mudaram de nome, Exatamente. fizeram fusões, etc. Mas é sempre o mesmo grupo político. Exatamente. Né? Eles estão desde sempre na direita, no centro-direita. Exatamente. Nunca foram extremistas, mas vieram do PSD, da Arena, Isso. né? Isso. Depois PFL, do DEM, etc. O Jaime sair agora do União Brasil, Para ir para onde? para ir para onde? Né? Qual partido? E eu acho que esse enfrentamento, se tiver um enfrentamento político, ao nível de partido e tal, o Jaime é muito forte. É. Eles têm história. Né? Não entrou ontem no partido. Né? Ele tem aí uns 40 anos nessa trajetória. Exatamente. Sempre com a mesma turma. Eu fico achando que talvez... enfim, tem muita coisa para rolar, mas acho também, concordo com o Júlio Campos, que março vai clarear. Porque quem tem que sair, vai sair em março, senão não sai mais. Né? Até o Quem Mauro, a definição é Tem se que ele ser- fica no governo ou não, ou não. tem que ser março. Né? Porque aí tem a questão do Pivetta. Exato. Vai ser candidato, mas fora do governo. Será que vai querer? Será que nós vamos ter um enfrentamento de Lucas, do Rio Verde, ou seja, Fávaro e Pivetta, o governo? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Eles vêm sempre enfrentando politicamente. É, Né? Será que Muito pode provavelmente. ocorrer isso? Com o apoio do Lula, insistência do Lula, essa história, com H ou com E, que tem aí, de que o Lula iria insistir numa candidatura do Fávaro ao governo do Estado. Pode ser. Sim, para o Lula interessa, porque Claro. abre um espaço. Né? Eu não sei se isso é bom para o Fávaro. É isso. Né? Boa pergunta, Porque, boa assim, colocação. Você passou da Varja Grande, você passou de Nobres. Assim, essa direita é muito forte, é muito consolidada, é muito radicalizada. Né? Mas será que o Fávaro, homem do agro, ele não entra um pouquinho nessa direita? Não, ele entra, ele tem a turma dele, certo? Mas evidentemente, me parece, menor do que a turma do Bolsonaro. Ainda mais se vier com um carimbo É, do Lula, PT, o PT. etc. O problema não é o Fávaro, assim, é o PT. Né? O Então, PT não é forte. em na Cuiabá, nós temos uma esquerda, uma centro-esquerda maior. Mas no interior, isso é muito raso. Né? Os partidos mais à esquerda. Lá nos Estados Unidos, eu morei um tempo nos Estados Unidos. Os estados agrícolas, interessantemente, lá não tem reforma agrária, lá não tem invasão de MST, nada disso que aqui o homem do campo tem, né? E já fica mais para a direita. Mesmo assim, olha a votação do Trump nos estados agrícolas. É impressionante, é lá em cima. Entendeu? Tem sempre uma tendência mais do pessoal do agro, aqui ou fora, mais para a direita. Mas ele deu uma bola fora agora com essa taxação aí, o agro lá está meio pé da vida com ele. E Né? os ricaços estão bravos, etc. E ele recuando. Não, e o que eles falaram, eu ouvi uma entrevista com o presidente da Associação da Agropecuária, uma associação nacional lá dos Estados Unidos, do pessoal do agro. A primeira reação, isso só vai favorecer o Brasil. O Brasil vai tomar o nosso lugar. Já fez isso antes, vai fazer de novo, vai ampliar, dito e feito. Tá o que está acontecendo. A viagem do Lula à China, agora, 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, já tentando preencher isso. Ou seja, veio para mim que eu Não, vejo e pra bem, você, a China tal. tem demonstrado cada vez maior interesse no A Brasil. China deixaria de comprar um tanto de soja dos Estados Unidos e de milho ia comprar do Brasil. E é bom para Mato Grosso.
A melhor coisa. Os comunistas são importantes para o agro de Mato Grosso. Eu venho falando isso sempre. Porque lá, gente, uma coisa, lá não tem comunismo, gente. Lá tem partido único. É outra coisa. Entende? Mas lá a pessoa pode crescer e ficar rica. O país está ficando rico, ou seja, que diabo de comunismo é esse? Você está entendendo? Não, e ele fazendo isso, fazendo comércio internacional. Quer dizer, as apostando no dinheiro, no capital. Ganhando dinheiro internamente, melhorando de vida, casa melhor, etc. Que diabo de comunismo é esse? Não tem. É uma visão, mas isso é uma visão que a direita monta para deixar, para botar medo, né? Para manipular a massa. Mas a direita mesmo, ela, e a gente respeita, em Mato Grosso e tudo mais, ela não vai contra a ida do Lula à China, ela não vai contra a abertura nossa para a China. É claro. Quem vai comprar nossa soja, nossa carne bovina, milho, etc.? A China. Não tem outro, né? Nem a Índia tem. Os Estados Unidos é o segundo maior produtor de soja do mundo, o Brasil que é o primeiro. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo. Os Estados Unidos é grande produtor de carne. Mas vai perder para o Brasil já, viu? Milho? Milho. Não. Você acha que não? Você busca não. Porque a produção de milho sozinho nos Estados Unidos é toda a produção de todos os grãos do Brasil. É impressionante. Lá que usa para etanol, faz coisa e tal, 300 milhões de toneladas, um negócio assim, de milho, só milho. Entende? Então é difícil. Nós estamos aí com 80, 90, 100 tal. Nós passamos dos Estados Unidos na soja. No milho é muito difícil. Mas pode acontecer. Ele sabe que o agro brasileiro é uma coisa, é uma máquina importante, né? Mas que poderíamos um outro dia falar e conversar como fazer no nosso estado para ter agroindústria crescendo. Está combinado. Porque essa é uma situação definitiva, decisiva para Mato Grosso. Para distribuir renda, para acabar com essa desigualdade enorme que tem entre os ricos e pobres. E não pode ser eternamente produtor de matéria-prima. Não pode. É a indústria que gera emprego, é a indústria que gera imposto. Quer dizer, o Estado mesmo não aguenta a demanda. Porque, assim, só rapidamente para encerrar o programa, na minha visão, quando você não tem indústria e tem um crescimento desse, você tem uma demanda igual, né? Quando você tem a indústria, que o Estado começa a distribuir renda, as pessoas vêm vindo, vem aumentando a população e vai aumentando a demanda por saúde, por escola. Melhor escola, por segurança. As pessoas ter melhor qualidade de ensino. Já está acontecendo isso, de uma certa forma, mas isso amplia muito, né? E aí, sem receita, não vai a lugar nenhum, né? A gente paralisa aqui, o Estado paralisa, né? Não, e tem um exemplo, Raul, de São Paulo, que na época do café, que explodiu, acumulou capital e depois criou uma grande indústria. Então, o Mato Grosso está acumulando capital, quem tem capital, tal, e esse capital pode ser usado, deve ser usado na agroindústria. E já está fazendo isso lentamente. Podia ser mais ousado. Né? Porque não tem mercado interno, São Paulo tem tudo mais. Mas, gente, tem a ferrovia, uma já tem, a outra está chegando e tudo mais. Nós podemos colocar disputar, né? E mandar para outros lugares. Ou pegar o caminho da exportação mesmo. Exato. Né? Buscar isso. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Conversa aqui com o professor Alfredo da Mota Menezes foi excelente, mas fica combinado que a gente volta a conversar um outro dia, ampliar esse papo. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante, tão relevante quanto essa. Um abraço a todos.